Meu cordial boa noite, a paz do Senhor. Daqui em Fortaleza, sou o pastor Paulo César Sampaio. Obrigado a você pela audiência, que alegria. Aqui, Rádio Benedictus FM, a partir de Fortaleza, para todo mundo de fala portuguesa, com certeza. Nosso encontro 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas-feiras, de 22 até às 23 horas. Obrigado pela sua audiência. Que Deus em Cristo possa abençoá-lo grandemente. Meus amigos, hoje damos seguimento aos nossos estudos bíblicos. Estamos em Mateus capítulo 14, a partir do verso de número 22. Vamos falar sobre Jesus anda por sobre o mar e depois Jesus em Genezaré. Portanto, desde já você pode ligar para seus amigos, parentes, aderentes, consanguíneos e afins, a fim de que eles possam ouvir conosco aqui pela sua rádio Benedictus FM. Tá bom assim? Obrigado, gente boa de Deus. Vamos lá então. Mateus 14, verso 22, diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus, glória a Deus, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, glórias a Deus, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Isso é da maior gravidade, viu? É um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, glórias a Deus, mas Jesus, glória a Deus, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Verso 34. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, e, reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que, ao menos, pudessem tocar na orla da sua veste. E sabe de uma coisa? E todos os que tocaram ficaram sãos. Louvado seja Deus, bendito seja o maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, a passagem bastante conhecida está aqui em Mateus, na verdade, capítulo 14, do verso 22. Aqui Jesus anda por sobre o mar. Você também vai encontrar em Marcos 6, 45 a 52. Vai também encontrar em João, capítulo 6, também, do verso 15 ao verso 21. O texto é muito claro. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele, Jesus, e não os discípulos, despedia as multidões. O termo compeliu significa que Jesus fez muita, no linguajar bem cearense, bem português local, Jesus exigiu, ele, na verdade,
obrigou-os a que embarcassem para a outra margem do lago de Genezaré, de Tiberíades, o Mar da Galileia, como a gente bem conhece na Bíblia Sagrada. E é muito curioso que ele tenha feito isso, porque o normal seria ele também ter embarcado com os discípulos, como de outras vezes anteriores. Mas eis que o nosso bom Senhor sempre faz coisas que nos surpreendem, e neste momento ele exige que seus discípulos tomem o barco e passem à outra margem, enquanto ele próprio despedia as multidões, certamente curando muita gente, embora não esteja aqui registrado. Ocorre que depois que o nosso bom Senhor despede as multidões, ele toma uma atitude bastante interessante, que foi de subir a um monte. Subir a um monte a fim de orar. E desta feita não chamou aquele círculo mais íntimo dele, não. Ele foi sozinho orar. O que significa para nós um modelo também de devoção, de contemplação, de oração, de necessidade, a que às vezes nós somos também compelidos, obrigados, necessitados. Orar em conjunto é muito bom, orar em grupo é ótimo, orar em círculo de oração é maravilhoso, mas às vezes nós precisamos também orar sozinhos. Orar, chorar, agradecer a Deus, compartilhar, na verdade, os nossos sentimentos, embora as palavras ainda não nos cheguem à língua, e o nosso bom Senhor já conhece cada uma delas. Portanto, Ele tem prazer em que você possa orar, em que você possa clamar, em que você possa chorar, em que você possa suplicar. Essa coisa mais, eu vou chamar de neopentecostalesca, tresloucada, de exigir, de decretar, de compelir a Jesus, de tentar obrigá-lo a fazer coisas, não faz o menor sentido. Absolutamente o menor sentido. O barro não pode determinar ao oleiro a forma que o oleiro vai se utilizar para fazer o que ele bem quiser com o barro. Portanto, há de se compreender isso de uma vez por todas. Jesus aqui subiu ao monte. Enquanto nosso bom Senhor sobe o monte para orar, o barco com os discípulos já estavam a vários metros, digamos assim, né? E por que não dizer até algum quilômetro de distância da terra, caindo à tarde. O texto é claro, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Mas não foi uma travessia normal, não foi uma travessia normal. Porque naquele momento, ao cair da tarde, a chegada da noite, de repente veio um vento impetuoso, um vento lá do norte, lá das entradas das colinas de Golã, lá em cima, lá em fronteira com o Líbano, bem em cima, havia um certo corredor, um fluxo grande de ventos fortes, que na realidade já eram os ventos fortes de conhecimento de todos os discípulos. Afinal de contas, eles eram pescadores. Não deveria ter, na verdade, acontecido aqui nenhum tipo de surpresa com aqueles ventos. Mas, meus irmãos queridos, o que vamos testemunhar agora não é um vento qualquer, não é um vento que, como de praxe, soprava as velas dos barcos e fazia com que eles atravessassem de uma margem a outra, não. O que nós temos agora a enfrentar é um vento grande, forte, impetuoso, que açoita o barco. E o que é pior, o vento era contrário. O vento era contrário. Eles tentavam chegar à outra margem e o vento estava vindo pela proa. Você me compreende o que eu digo? Pela frente do barco. A coisa era muito grave. Então veja uma coisa, na quarta vigília da noite,
Os judeus dividiam o dia em 3 partes, segundo Juízes 7:19. Os romanos, porém, dividiam o dia em 4 vigílias, e cada qual terminava às 21 horas, à meia-noite, às 3 da manhã e às 6 horas. Olha o que vai acontecer nesse momento agora. Vejam bem, meus amigos e meus irmãos em Cristo. Na quarta vigília da noite, lá entre 3 e 6 da manhã, Jesus foi ter com eles, foi ter com os discípulos. Detalhe, Jesus não pegou outro barco. Não. Ele simplesmente desceu do monte e começou a andar por sobre as águas em direção aos discípulos, que estavam prestes a ir a pique, a naufragar. Portanto, o que nós temos aqui na realidade é a evidência histórica do primeiro surfista por todo o mar, primeiro surfista por todo o mar, em todo o mar. Você me compreende? E detalhe, Jesus foi um surfista que não precisou de prancha nenhuma, absolutamente prancha nenhuma para andar por sobre o mar. E assim foi. Ele andava por sobre o mar. Detalhe, lembremos-nos que já é quase de manhã, mas ainda há muita névoa. O tempo está nebuloso, ainda está escuro, afinal de contas, estamos no evento entre 3 e 6 da manhã. Há de se compreender que ainda era noite, até porque eles não perceberam que era Jesus no início. Jesus vai andando por sobre o mar, em direção ao barco, até que os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, eles ficaram, o texto é claro, aterrados, atemorizados, desesperados, e gritaram: é um fantasma. Você me compreende o que eu digo? É um fantasma. Ou seja, mesmo na cultura judaica, havia a crença em fantasmas. Eu vou repetir para você, mesmo na cultura judaica, como de resto nas culturas médio-orientais, havia uma certa crença na existência de fantasmas. Lembremos-nos que eles criam uma ressurreição. Você me compreende o que eu digo, sim ou não? Então eles ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Agora veja uma coisa, eles não gritaram, na verdade, quando os ventos começaram a açoitar o barco. Não, não gritaram. Sabe por quê? Porque eles eram pescadores. Eles estavam afeitos às ondas do mar, ao vai e vem, às vagas, não é? Nós temos um hino na harpa que chama-se As Vagas Procelosas do Mar, não é? E até aí nenhuma dificuldade na compreensão. O problema é que quando eles avistaram aquela pessoa vindo em direção ao barco deles, aí todo o caldo da cultura judaica e influências de outras religiões certamente vieram-lhe à cabeça e eles gritaram: é um fantasma. Sabe de uma coisa? Fantasmas não existem. Não existem fantasmas. Todavia, há manifestações misteriosas que, quando Deus quer, Ele pode se fazer presente e visível através das suas teofanias. Semelhantemente, quando o adversário, o diabolos, o adversário também quer se manifestar, ele envia os seus demônios. Você me compreende, sim ou não? O verso 27 diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tipo assim, olha, numa linguagem bem cearense, deixem de ser frouxos, cabra frouxos, eu sou Jesus. Você me compreende? E aí há de se compreender que, em razão das ondas, do vento,
do açoite das coisas todas, a voz talvez não tenha chegado ao barco tão audível para um perfeito reconhecimento. E aí Pedro, é o verso 28, respondendo-lhe Pedro, a pergunta que não quer calar é, por que Pedro? Vocês observam como Pedro, ele está sempre na vanguarda, ele está sempre meio impetuoso, meio querendo saber as coisas, sim ou não? Pedro está sempre próximo e quase sempre tem uma certa iniciativa, uma certa vanguarda, o que levou o catolicismo romano a imaginar que Pedro teria sido o primeiro Papa, naturalmente que é um dogma catolicíssimo e que não tem base bíblica. Mas aqui, ali, acolá, nas entrelinhas de algumas passagens bíblicas, eles veem na iniciativa, na vanguarda do velho apóstolo Pedro, uma espécie de liderança tácita e confirmada junto aos apóstolos. Ora, nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que o líder da igreja em Jerusalém foi Tiago, irmão do Senhor, e não Pedro. Mas enfim, Pedro diz, Senhor, se és tu, percebem? Pedro não tinha certeza que era Jesus. Não tinha total certeza. Ele ouviu a voz, mas não teve certeza. E para que ele de fato tivesse a certeza absoluta, ele disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Por sobre as águas. E aí, meus irmãos, verso 29, Jesus diz, vem. É curioso como a resposta foi tão curta, não? Vem. Vem, Pedro. E aí Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Portanto, temos aqui o segundo surfista do mundo a andar sobre as águas, sem prancha nenhuma. Temos lá Jesus e temos agora Pedro caminhando sobre as águas. Ora, enquanto Pedro olhava para Jesus, enquanto Pedro ouvia a voz do Senhor Jesus, enquanto Pedro confiava no poder, na graça, na autoridade de Jesus, ele conseguiu de fato andar por sobre as águas. Mas o verso 30 diz, reparando porém na força do vento, teve medo. Pedro teve um rompante de fé, um rompante de confiança absoluta em Jesus Cristo e andou em direção a ele, por sobre as águas. Mas na hora que Pedro mais uma vez volta a ter medo, aí é o problema. Aí acontece o esperado. Teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Um momentinho, perdoe-me a franqueza da pergunta. Pedro não era pescador? Era. Vai me dizer que Pedro não sabia nadar? Eu vou repetir a pergunta. Vai me dizer que Pedro não sabia nadar? Então, que história é essa de, Senhor, salva-me, começando a submergir? Pedro, porventura, teria esquecido de nadar? Já pensaram nisso? Ora, eu pergunto apenas para suscitar a vocês o desespero, para levantar o desespero em que Pedro se encontrava, a tal ponto dele até esquecer por um momento que era um pescador e podia nadar, ele não ia se afogar. Ou talvez o fosse, dado o desespero que o tinha dominado. E aí ele vai e recorre mais uma vez a quem? Aos colegas no barco, que ficavam no barco lá? Não, também desesperados, achando que era um fantasma, e que Pedro, talvez mais louco ainda, tivesse descido do barco e caminhado em direção a um fantasma. Ora, pelo amor de Deus, não. Você me compreende? Ele diz, salva-me, Senhor, salva-me. E aí Jesus estava tão próximo de Pedro que o tomou pela mão e fez uma pergunta que
ecoa até hoje em nossos corações. Por que duvidaste, homem de pequena fé? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Eu sei que muitos que me ouvem neste momento, e muitos que me ouvirão depois de publicar este vídeo no YouTube, devem ter passado maus momentos no ano passado, recém-findo, de 2016. Foi um ano muito difícil para todos nós. Um ano de dores, de muitas dificuldades. Todavia, até aqui nos ajudou o Senhor. O nosso barco não naufragou, porque Jesus é o nosso capitão, é o nosso piloto, é o nosso mestre, é o nosso Senhor. E talvez na caminhada que nós tivemos, na travessia que fizemos no ano passado, em alguma vigia da noite, nós tenhamos entrado em um certo desespero. O que fazer, o que não fazer, que decisões tomar, porque as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecessem. Eu sei que esse tipo de questionamento passa no coração de todos nós. Porque não tivemos respostas pelas quais e para as quais nós tanto oramos o ano passado, você me compreende? Tudo isso aconteceu. Não creio que haja alguém que não tenha atravessado um lago de dificuldades no ano passado. Cada um certamente teve dificuldades. Todavia, o nosso bom Senhor não estava omisso. O nosso bom Senhor não nos esqueceu. Lembremos que ele disse: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas às vezes ele nos deixa um tanto quanto a sós, no sentido de que nós percebamos a nossa dependência dele. E assim como os discípulos, pescadores, exímios pescadores, tiveram a sua noite, a sua madrugada de dificuldades, de ventos contrários, eu imagino que você também esteja passando algo muito semelhante. Eu quero que você imagine agora que o nosso bom Senhor acaba de descer do monte e está vindo em sua direção, está vindo em minha direção, para nos tomar pela mão. E que nós não tenhamos a mesma atitude que Pedro e os demais tiveram, apavorados com a presença do Senhor. Que a nossa atitude seja muito mais confiante, que a nossa atitude seja de recepção, de absoluta confiança nele, que vem para nos ajudar. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo romper da manhã. Não é assim que o texto diz? Então tá. Confiemos no Senhor. E às vezes ele nos faz essa mesma pergunta que fez a Pedro: homem, mulher, jovem, senhor, senhora de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? A gente se pergunta a cada dia, na verdade, por que as coisas não acontecem. Eu quero fazer uma pequena interrupção e agradecer aqui as participações de muita gente boa chegando aqui. Irmão Claudemir Souza, irmã Fátima, o nosso querido irmão Joel, até postou aqui uma referência bíblica, 1 Samuel 7,12, obrigado, e tantas outras pessoas que estão conosco aqui neste momento. Você me compreende? Quando Jesus e Pedro entram no barco, é interessantíssimo, vou aqui finalizar esta parte, o vento cessa. O vento só cessa quando os dois entram no barco. O vento só vai cessar quando você e o Senhor estiverem juntos, confiantes, crendo no amanhã. Amém por isso? E aí, quando os dois entram no barco, o que acontece? O vento cessa e eles
o adoram dizendo verdadeiramente: és filho de Deus. Glórias a Jesus. E assim acontece. Vou já para o próximo, que é Jesus em Genezaré. Então, quando eles chegam finalmente no outro lado, depois dessa travessia terrível, mas com um final feliz, as pessoas o reconhecem, evidentemente o fazem assim. E onde Jesus estava, ele não podia ficar desapercebido, então as pessoas começaram a dar notícias, a espalhar para toda a circunvizinhança que Jesus estava ali. E sabe de uma coisa? Trouxeram-lhe os enfermos todos os enfermos, e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na borla da sua veste. Em outra versão, na borla do vestido de Jesus. Você me compreende? E detalhe, todos sem exceção, que tocavam na orla ou na borda ou na borla do vestido de Jesus, ficavam saudáveis. O Evangelho é fantástico, é maravilhoso e produz milagres que nós não compreendemos. O nosso bom Senhor tanto pode curar pelo seu toque, como ele pode curar sendo tocado por alguém. O nosso bom Senhor tanto podia unicamente despedir, falar uma palavra, você me compreende? Falar, simplesmente falar, ordenar, e as coisas aconteciam de um modo fenomenal. Lembremos-nos que os discípulos fizeram milagres tremendos, absolutamente tremendos. Os aventais de Paulo, não que ele os dessem, mas alguém pegava, e até os aventais eram postos em enfermidades e curavam as pessoas. Até a sombra de Pedro, vocês se recordam, curava as pessoas, mas o poder não estava no velho Pedro, não. O poder estava em Jesus de Nazaré. Você me compreende? Há casos em que a pessoa simplesmente ouve o Evangelho, seja na rádio, na televisão, seja aqui pela internet. E ao ouvir o Evangelho, o Espírito Santo provoca fé nessa pessoa. Fé na pessoa. E de um modo miraculoso, de um modo misterioso, a pessoa recebe a cura. Deus não está limitado a uma forma de curar. Ele pode curar de qualquer maneira, quem Ele quiser, como Ele quiser, da forma que Ele bem entender. Portanto, se o seu barco está navegando em mares procelosos, se o seu barco está navegando em dificuldades, é hora de chamar o capitão do barco. É hora de entregarmos aquele que tudo pode, para que assim nós tenhamos um 2017 melhor. Amém. Obrigado pela audiência, que Deus possa abençoá-lo grandemente. E eu vou pedir a você um favor, que você possa compartilhar estes nossos vídeos, são mais de 100 vídeos. Em segundo lugar, que você possa se inscrever em nosso canal. Super fácil, no YouTube. Vai lá, inscrever-se, pronto. E se você puder, sentir no coração, nós agradeceremos alguma contribuição que você puder. Nossas contas estão aqui no site da rádio. Assim iremos cada vez mais produzir com melhores equipamentos e melhor qualidade. Além disso, nós poderemos também continuar ajudando o nosso casal de missionários lá no Paquistão, na cidade de Faisalabad, norte do Paquistão. Conforme já disse, o casal, irmã Shagufta e seu esposo Jabran, ambos paquistaneses,
são dirigentes de uma igreja, de um orfanato e de um asilo que funcionam lá no Paquistão, um país absolutamente muçulmano, maioria absoluta, 99% de muçulmanos. É uma igreja perseguida, mas Deus tem sido misericordioso e, tanto quanto nós podemos, estamos ajudando um pouco. De modo que a sua contribuição também ajudará para que nós continuemos ajudando aquele casal. Obrigado, a paz do Senhor, e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Até lá, a paz do Senhor.